Você sabe o que é uma decisão liminar? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do professor Rômulo Leone, e vamos para mais um vídeo de direito. Hoje nós vamos falar sobre decisões liminares. Você tem ideia do que seja uma decisão liminar? Ah, Rômulo, eu já vi esse negócio na televisão, passa lá que o juiz concede de forma provisória e tal, para adiantar alguma coisa, evitar alguma coisa que acontece aí no mundo. Decisão liminar, isso aí que... Esse tipo de decisão é chamado de tutela provisória, mas ela não se confunde com decisões liminares. Mas antes de entrarmos no assunto decisão liminar, é importante você compreender o que é uma tutela provisória, né? A tutela provisória é uma decisão do juiz, só que em caráter provisório, como é o nome, para proteger algum direito, para dar alguma coisa de forma antecipada, ou quando você tem uma urgência, não posso esperar o juiz me dá a esperar todo aquele processo moroso da justiça que vai e volta, recurso, blá 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 blá. Eu preciso que aquilo que eu estou pedindo seja concedido agora. Então isso é uma tutela antecipada, né? A decisão do juiz vai ser antecipada ou não. Eu preciso que o juiz faça de alguma coisa urgente para garantir o meu direito, que lá, se lá na frente eu não vou conseguir tê-lo satisfeito, enfim. Ou então o meu direito é tão grande, é tão forte, ele é evidente. E aí eu não preciso esperar até o final, eu me conceda agora, seu juiz, de forma provisória, ou a tutela. Então é isso aí de forma geral. Isso é uma tutela provisória, uma decisão provisória do juiz. Só que essa tutela provisória, ela pode ser concedida de duas formas. Ela pode ser concedida de forma liminar ou não. Então você já tem aí uma ideia que nem toda tutela provisória ela é uma liminar. Ah, mas e aí? Como é que vai funcionar? O que é liminar então? Vamos devagarzinho, Já estou dizendo que nem toda tutela provisória ela é concedida de forma liminar. Olha o que diz o próprio artigo do Código de Processo Civil. O artigo 300, parágrafo 2º, diz assim, ó: a tutela de urgência, que é uma das formas da tutela provisória, pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então você tem aí a ideia de duas formas de concessão de uma tutela provisória na sua modalidade de urgência, que é liminarmente ou por justificação prévia. Justificação prévia eu vou deixar aqui já mais um convite para você assistir o próximo vídeo, que eu vou falar sobre justificação prévia, audiência de justificação, para você entender o que é efetivamente, porque eu já vi alguns juristas confundindo o conceito e sua aplicação. Então eu vou deixar aqui, por enquanto eu não vou falar sobre audiência de justificação prévia. Eu quero apenas que você compreenda que existe uma diferenciação entre tutela provisória concedida de forma liminar ou tutela provisória concedida após audiência de justificação prévia, beleza? Então você já tem aí um indicativo de que tutela provisória e liminar não são coisas semelhantes. A tutela provisória é um gênero da qual a forma liminar é uma espécie. Mas tem mais. Quando você tem o seu direito tão forte, tão evidente, você pode pedir ao juiz que lhe conceda a tutela agora, de forma provisória, na sua modalidade de evidência. Beleza? Então você tem lá no artigo 311 4 possibilidades que o juiz pode conceder a tutela de evidência. Mas olha o que diz o parágrafo único desse artigo 311. Artigo 311, parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Ou seja, dentro das tutelas provisórias na sua modalidade de evidência, eu que tenho 4 possibilidades de concessão, somente 2 são modalidade da forma liminar. Você já tem aí ainda não sei o que é decisão liminar, mas você já sabe que tutela provisória e decisão liminar não são coincidentes. A decisão liminar é uma das formas de concessão da tutela provisória. Vamos para frente. Você tem a decisão liminar
em outros momentos do processo civil. Por exemplo, quando você entra com a petição inicial e o juiz analisa, dependendo da situação, o juiz pode improceder, ou seja, negar os seus pedidos de forma liminar. Vamos ver o que diz o artigo do Código de Processo Civil? Olá, o artigo 332 do Código de Processo Civil. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Nós não vamos entrar aqui nas hipóteses de improcedência liminar do pedido, na improcedência da ação de forma liminar. O que eu quero que você compreenda é que a liminar, uma decisão liminar, não se limita apenas à tutela provisória. Eu tenho outras formas de decisão liminar. Uma delas é a improcedência do pedido. Aí você percebe que começa a surgir uma ideia, sem a altiva, sem a citação do réu, eu já posso conceder, o juiz já pode decidir de uma forma específica, ou seja, de forma liminar. No processo de execução, quando você tem um título executivo extrajudicial, e aí há uma penhora, uma resta, enfim, aquela pessoa executada, aquele que sofreu o processo de execução, ele pode oferecer um artifício de defesa, opor-se a essa execução por meio do negócio, no instrumento chamado embargos à execução, certo? Só que os embargos à execução, quando eles vão ser analisados pelo juiz, eles podem ser negados, ou seja, dado improcedência de forma liminar, quando eles tiverem lá as hipóteses específicas lá do artigo 919. Olha o que diz o artigo. E eu até errei o artigo. O artigo é o 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos, no caso de indeferimento da petição inicial e tal, manifestamente protelatórios. Mais uma vez, não vem aqui o caso do que são os embargos à execução e o que é improcedência liminar do pedido, o que é intempestividade, não é essa a ideia. A ideia que eu quero te mostrar mais uma vez é que existe a decisão liminar para indeferir embargos à execução em determinadas situações. Então, mais uma vez, decisão liminar não tem relação direta com a tutela provisória, não tem relação direta com a concessão provisória de uma decisão. Então, o que quer dizer, enfim, uma decisão liminar? Perceba que é todas as vezes que o juiz recebe algum tipo de petição, seja ela na forma de embargos, seja ela na forma de petição inicial, seja ela na forma de solicitação de tutela provisória e tal, e ele não dá a oportunidade a outra pessoa de decidir e nem faz mais nenhum ato, ele apenas decide, ele apenas resolve. E isso quer dizer decisão liminar. Na sua origem, o conceito do termo decisão liminar veio do latim in limine litis, no início do litígio, no início do processo. Então seria uma decisão que o juiz profere no início do processo. Mas hoje, esse conceito já evoluiu e já não é mais no início do processo. Por exemplo, você pode ter decisões de tutela provisória tanto no início do processo, quando você requer junto com a petição inicial, ou de forma incidental, quando acontece aquela situação em que você precisa da tutela jurisdicional antecipada ou cautelar, incidentalmente no curso do processo ou de forma ulterior. Ou você tem lá os embargos à execução, que já é lá já não está tão no início do processo assim. Ou você tem na concessão lá de direito das ações possessórias, em que existe a possibilidade de uma liminar também. Então você não tem mais o conceito de início do processo, mas sim você colocou uma petição, seja ela petição inicial, seja ela embargo, seja ela tutela provisória, e o juiz, sem dar oportunidade a outra pessoa ouvir, ou ainda sem fazer nenhuma outra etapa anterior à sua decisão, ele vai e decide. Isso é chamado de decisão liminar. Então aprenda. Aí, em homenagem ao professor Camanha, desembargador do TJDFT, que me ensinou o que é decisão liminar. É um excelente professor. Ele foi professor da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil. Decisão liminar é aquela em que o juiz decide sem precisar ouvir a outra parte, sem ter que fazer mais nenhuma etapa processual.
certo? Então você não faz nem a audiência de justificação prévia, nem cita o cara para poder se defender antes de decidir. Você decide de forma liminar, em liminar litis, beleza? E aí, gostaram do vídeo? Gostaram da explicação? Então se você gostou, dá um like aqui, compartilha esse vídeo para quem você ama, se inscreva no canal, sugira novos vídeos e comente, fale o que você acha da decisão liminar. Grande abraço e até a próxima.